Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje vai ser sobre o período regencial. O período regencial foi o período em que o Brasil foi governado por regentes de 1831 a 1840. A renúncia de Dom Pedro I em 1831 não deixou os brasileiros satisfeitos. O príncipe herdeiro Dom Pedro de Alcântara era menor de idade e não podia governar. A Constituição de 1824 afirmava que, até que o imperador fizesse 18 anos, o império seria governado por regentes. Essa regência seria composta por 3 membros, eleitos pela Assembleia Geral, dos quais o mais velho seria o presidente. Enquanto os regentes não fossem eleitos, o poder seria exercido por uma regência provisória, também composta por 3 membros, um ministro da Justiça e 2 conselheiros de Estado. Assim, de abril a junho de 1831, o poder executivo foi exercido por uma regência trina provisória. De junho de 1831 a outubro de 1835, por uma regência trina permanente, escolhida por uma Assembleia Geral. Em 1831, os regentes criaram a Guarda Nacional, com o objetivo de assegurar a estabilidade política do país. Em 1834 foi criado o Ato Adicional. O Ato Adicional de 1834 foi uma modificação feita na Constituição brasileira. Uma das mudanças foi a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, que dava às províncias liberdade para criar impostos e controlar as finanças do comércio. No entanto, essas assembleias estavam subordinadas aos mandos dos presidentes das províncias, que por sua vez eram indicados pelos regentes. Outra substituição foi a substituição da regência trina pela regência una. O regente seria então eleito pela Assembleia para um mandato de 4 anos. O primeiro regente uno foi o padre Diogo Feijó, que governou de 1835 a 1837, quando renunciou. O segundo regente uno foi Pedro de Araújo Lima, que governou até 1840. Durante o período regencial, 3 grupos políticos entraram em choque, procurando impor suas ideias e controlar o governo. O grupo dos restauradores, ou caramurus, era composto por comerciantes e militares portugueses. Queriam a volta de Dom Pedro I ao governo. Deixou de existir após a sua morte em 1834. O grupo de moderados ou chimangos era formado principalmente por grandes proprietários de terras. Eram a favor da monarquia, do voto censitário e do modelo agrário exportador. O grupo dos exaltados ou jurujubas defendiam reformas sociais e políticas, voto para todos, instalação de indústrias e o fim do poder moderador. Foram derrotados pelo grupo dos moderados. Donos da situação e do governo, os moderados dividiram-se então em 2 grupos, os progressistas e os regressistas. Ambos defendiam os interesses dos grandes proprietários rurais, mas discordavam sobre a organização do poder e da relação entre o governo central e as províncias. A divergência entre progressistas e regressistas, juntamente com as péssimas condições de vida de boa parte da população brasileira, desencadearam rebeliões em várias províncias do país. De modo geral, as províncias se rebelavam contra o excessivo controle exercido pelo governo central. Algumas tinham caráter separatista. As principais revoltas foram a cabanagem, a sabinada, a balaiada e a Guerra dos Farrapos. A maior parte das revoltas foram sufocadas pelas forças do governo, com exceção da Guerra dos Farrapos, que terminou mediante negociação. A cabanagem ocorreu na província do Pará de 1835 a 1840. Seu nome deriva das cabanas construídas às margens dos rios onde vivia a maior parte da população. Os principais líderes foram Félix Malcher, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. As causas principais foram a revolta dos liberais contra o presidente nomeado pelo governo regencial e a situação de miséria dos cabanos. A revolta resultou no domínio sobre Belém durante 1 ano e lutas no interior do Pará. Além disso, acarretou a morte de 40% da população da província. A sabinada ocorreu na província da Bahia de 1837 a 1838. Seu nome se originou do líder do movimento, o médico Francisco Sabino. A causa principal foi a insatisfação com as autoridades impostas pelos regentes na província. A revolta resultou na organização da República Baiense, que desejava a separação política até a volta de Dom Pedro II ao trono.
A balaiada ocorreu na província do Maranhão de 1838 a 1841. Seu nome deriva do fato que parte dos revoltosos eram fabricantes de balaios. Os principais líderes foram Manuel Balaio, Raimundo Gomes e Cosme. As causas principais foram a insatisfação com o presidente nomeado pelos regentes e as precárias condições de vida dos vaqueiros, fazedores de balaios e escravos. A revolta resultou na conquista da Vila de Caxias e na anistia dos revoltosos. A Guerra dos Farrapos ocorreu na província do Rio Grande do Sul de 1835 a 1845. Seu nome se originou dos precários trajes dos revoltosos. Seus principais líderes foram Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi. As causas principais foram os altos impostos sobre os produtos gaúchos e a exigência por mudanças políticas. A revolta resultou na criação da República Rio-Grandense, no Rio Grande do Sul, e na República Juliana, em Santa Catarina. Os revoltosos foram anistiados. Diante do grande número de revoltas nas províncias, alguns grupos políticos consideravam que apenas Pedro de Alcântara poderia contê-las. No entanto, ele tinha 14 anos e a Constituição, como vimos, só permitia ao rei governar com 18 anos. Para resolver esse problema, foi feita uma alteração na Constituição, declarando a maioridade de Pedro de Alcântara, que recebeu o título de Dom Pedro II. Esta alteração na Constituição é denominada de Golpe da Maioridade. Inicia-se assim o segundo reinado em 1840. Então, essa turminha, terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau. E lavem as mãos.